Pastor Jesus, para toda a amada igreja. Estudo da Escola Bíblica Dominical no ano de 2016, no terceiro trimestre. O alvo do nosso estudo é Atos dos Apóstolos. Fazendo este estudo neste livro, estamos dando destaque para a evangelização e a obra missionária. Estamos agora no capítulo 10, lição de número 7, a evangelização do gentio Cornélio. Fazendo a continuidade do nosso assunto, sendo o nosso material preparado para a Escola Bíblica Dominical, nós temos o texto áureo proposto nos versos 34 e 35, quando lemos: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Como também a leitura bíblica proposta para as classes de jovens e adultos, é o texto de Atos dos Apóstolos, do verso 34 a 48, que temos conosco nas nossas Bíblias e cuja leitura nós não o fazemos agora, porque o faremos progressivamente no desenvolver da lição. Mas é costume na Assembleia de Deus, nas escolas bíblicas dominical, se fazer a leitura bíblica proposta também. Continuando, o esboço que nós temos, modelo, é a introdução e 3 tópicos. O primeiro, Cornélio, um gentio temente a Deus. Um estudo que vai até o verso 8. O tópico 2, a purificação dos gentios. O tópico 3, o dom do Espírito Santo é concedido também aos gentios. E finalizamos com a conclusão. Passando agora ao texto do material que vai para as classes, nós temos como introdução e consideração em classe o que lemos agora. Na lição anterior, aprendemos como a maravilhosa graça divina transformou a Saulo de Tarso, o grande perseguidor da igreja, no maior promotor do evangelho em sua época. Nesta lição, vamos compreender como a mesma maravilhosa graça foi estendida aos gentios, bem como as implicações práticas que favoreceram o avanço da igreja em todo o mundo. Primeiro, o evangelho foi anunciado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, o apóstolo Paulo, sob clara orientação divina, dá início à proclamação da salvação em Cristo aos gentios. Então observe bem esse ponto, muito interessante, que ainda que no desenvolver da leitura bíblica do Novo Testamento, nós vemos que Pedro foi encarregado mais de pregar o evangelho aos judeus, aos israelitas. Entretanto, aqui Deus usa este para um trabalho especial com os gentios, ali mesmo naquela região de Judeia e imediações. Depois, lembrando que Paulo já tinha a missão, o que nós já estudamos em lição anterior, de pregar aos filhos de Israel, depois aos reis e aos povos gentílicos. Ainda que na finalização do trabalho de Paulo, ele está mais envolvido com os gentios e não mais com os israelitas. Mas vamos dar sequência à nossa lição, lembrando que o primeiro tópico nosso
No estudo de Atos dos Apóstolos, na nossa lição 7, a evangelização do gentio Cornélio, o nosso tópico tem por título Cornélio, um gentio temente a Deus. E assim sendo, vamos para o texto bíblico, no capítulo 10, progressivamente, versos que vamos estar lendo, agora apenas o verso 1º e 2º. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Temos assim a apresentação deste homem da cidade de Cesareia. Na verdade, ali ele trabalhava como soldado romano, um centurião. E observem, lembrando que Cesareia era lugar de uma fortificação de Roma, que vai ter histórias ainda a seu respeito, mesmo em Atos dos Apóstolos. E ali, nesta fortificação romana, tem um centurião que é o alvo da nossa história. Passando ao primeiro parágrafo do nosso material da escola, observem que neste tópico primeiro lemos: Lucas identifica Cornélio como um centurião piedoso que continuamente buscava a Deus por meio da oração e demonstrava uma piedade prática através das esmolas. Embora não fosse judeu, Cornélio honrava ao Senhor e, pelo que tudo indica, era bastante fervoroso em sua devoção a Deus. Observem bem esta expressão. Já deixo uma pergunta: devoção a Deus? Devoção a Deus? Conhecia ele Jeová, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Considere um pouco e vamos avançar, depois tornaremos a este assunto. Indo na nossa lição um pouco mais, entrando no segundo parágrafo, na primeira parte desse parágrafo, da nossa lição de classe, lemos: num certo dia, Cornélio foi surpreendido por um anjo do Senhor, o qual foi incumbido de levar até esse centurião romano uma mensagem que transformaria radicalmente não apenas a sua vida, mas também a vida de milhões de gentios em todo o mundo. O anjo imediatamente faz menção da satisfação de Deus com as orações e esmolas praticadas por Cornélio, pois eram os meios pelos quais ele demonstrava seu sincero temor a Deus. Deus, verificando a fervorosa busca de Cornélio, atendeu suas orações a fim de conduzi-lo a um relacionamento mais íntimo e sólido. Aí está, Cornélio, um homem gentio que, entretanto, está com uma devoção a Deus, e não é tido como judeu. Nem se fala dele como prosélito ou novo convertido ao judaísmo. É simplesmente um centurião romano trabalhando em Cesareia, que entretanto temia a Deus. E por acaso há outro Deus no mundo? Ou não é um só, o Deus que fez todas as coisas? Então considere esse particular, que é importante para entendimento. Continuando na nossa lição, depois do início desse segundo parágrafo, eu quero ir ao texto bíblico outra vez.
verso 3 até o verso 8. Assim lemos na Bíblia: Este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estava a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Aí está então a narrativa bíblica. O homem orava, estava numa oração. Observe, às 3h da tarde, a hora 9ª, em torno das 3h da tarde, e lhe aparece então um anjo com esta mensagem. Orações e esmolas estavam diante de Deus, mas é preciso chamar Simão Pedro, que ele sim vai te dizer algo mais a respeito das coisas de Deus. Observe esse particular outra vez. Deus, podendo falar direto, já mandou o anjo apresentar-se a Cornélio, mas o anjo se restringe a uma pequena participação e deixando para Pedro a conversa, a evangelização propriamente dita. É como Jesus fez com Saulo. Conversou com Saulo estritamente o necessário e falou: vá para a cidade, e ali será te dito o que deves saber, o que deves fazer. Muito bem, e assim nós temos o próprio Senhor, o anjo, tendo uma pequena participação, mas sempre deixando a mensagem final, explicações, como que de um homem carnal para outro homem carnal, como Jesus mesmo veio em carne e trouxe para nós a mensagem dos céus. É interessante essa observação para a gente ver quanto nós precisamos estar prontos para um momento qualquer Deus nos usar para completar a sua obra. Ele inicia e nos aponta o resto, ou seja, ele já prepara a terra e a gente só vai julgar a semente, porque a lavoura é certa, logo virão os frutos. Muito interessante isso, para nós vermos quanto podemos estar nos dedicando, querendo participar da evangelização, que Deus certamente uma hora vai nos impulsionar para isso, podendo Ele mesmo, ou o anjo, falar tudo e com palavras muito mais precisas do que aquilo que poderíamos estar falando humanamente. Mas é o propósito de Deus. Assim como os homens participam da carne e do sangue, Ele mesmo participou, e Ele usa a nós mesmos para falar a outro semelhante a respeito desta grande salvação, deste reino que na verdade é de Deus, nos chamando para esta obra tão magnífica, tão honrosa, que é de Deus. Mas continuemos no nosso assunto, passando ao final do parágrafo 2 do primeiro tópico. Precisamos compreender que Cornélio não foi justificado pelas boas obras que fazia, e a prova disso é que ele precisava do Evangelho para receber a perfeita justiça de Cristo para a sua vida e também sua família. Muito bem, lembremos dos nossos estudos de Romanos, que a palavra sempre disse: não há um justo sequer. Apesar de toda a devoção sincera de Cornélio, não há um justo sequer.
Entretanto, todos são justificados gratuitamente pela graça revelada em Cristo Jesus. Observe esse ponto. Tem muitos que querem fazer boas obras, achando que isso já é suficiente para eles terem mérito diante de Deus. E não é verdade. Por isso é o ensinamento de Paulo sempre, não pelas obras, mas pela fé. Agora, os que têm fé precisam ter obras concernentes a essa mesma fé. Aí fazem obras de justiça, de piedade, mas não porque querem se justificar, mas porque já tem uma nova natureza e o amor de Deus os constrange a isto. Aí a palavra de Tiago: mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé pelas obras. As duas coisas, cada um encaixado no seu devido lugar. No caso, aqui está um homem que fazia obras, tinha o fervor, mas isso não é suficiente. A porta, o caminho, a verdade, a vida está em Cristo Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas continuemos. Em sequência a isto, passamos já ao segundo tópico, a purificação dos gentios, ou no caso particular do gentio Cornélio. Passando ao segundo tópico, purificação dos gentios, no primeiro parágrafo, quero ler a parte inicial desse parágrafo, na lição nossa de classe. Enquanto Cornélio enviava seus servos até Jope para trazerem a Pedro, o Senhor estava falando com Pedro por meio de uma visão acerca da proclamação do Evangelho aos gentios. Pedro teve um arrebatamento de sentidos e logo em seguida foi-lhe dada a visão do céu aberto e de um vaso descendo, como se fosse um grande lençol branco, amarrado pelas quatro pontas, vindo sobre a terra. Sobre o lençol havia animais de diferentes espécies. Observemos agora no texto bíblico, verso 9 e versos seguintes. Vamos progressivamente. No verso 9 podemos ler: e no dia seguinte, indo eles, o soldado e os servos do centurião, seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Então observem, aí está a descrição inicial da visão que está tendo Pedro, e o detalhe do costume continuado de se orar, orando sempre que havia a possibilidade, a oportunidade. Quando fala sexta hora ou hora sexta, é em torno do meio-dia que isso está acontecendo. Muito bem, continuando o nosso texto bíblico, podemos ler verso 13 até 16, e assim está escrito: e foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Então observe, consideremos, a visão era direta. Vários animais
naturalmente pelo contexto, imundos no conceito do judaísmo, segundo a lei que é de Deus mesmo. E Pedro olhou aquilo e a voz dizendo: mata e come, você está com fome, mata e come. Mas ele observou assim: não, de jeito nenhum, na minha boca nunca entrou coisa comum ou imunda. Mas a palavra é clara: não chames imundo, não chames comum aquilo que Deus purificou. Então observe bem esse aspecto: algo imundo, mas que entretanto Deus estava processando uma purificação, que Pedro poderia não entender, mas está dentro do processo de aprendizagem. Assim, continuando, vamos nesse mesmo tópico, a purificação dos gentios. Continuando o primeiro parágrafo de onde paramos, lemos: Pedro ouviu do céu uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Entretanto, Pedro recusou-se a acatar a voz que lhe falava, pois ele seguia a lei mosaica, que proibia a ingestão de carne proveniente de animais considerados imundos. Mas a voz bradou novamente, dizendo: não faças do comum o que Deus purificou. Por 3 vezes esta visão se repetiu, até o vaso recolher-se no céu. Aí está a visão que Pedro está tendo, e conclui-se a visão. Passando agora, entretanto, a sequência do nosso estudo, finalzinho ainda do parágrafo primeiro, temos no nosso material de lição das classes: enquanto Pedro considerava sobre o significado daquela visão, chegaram em onde ele estava os servos de Cornélio para buscá-lo. Em obediência à orientação prévia dada pelo Espírito Santo, Pedro acompanhou aqueles varões, até a casa de Cornélio em Cesareia. Vejamos mais um pouco, avançando à frente no texto bíblico. Verso 17 até 23. Observem os particulares. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Observe a coincidência, né? Simão Pedro e Simão Curtidor, 2 nomes semelhantes. Verso 18: e chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. 21: e descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais, qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Observe então esses pontos. Naturalmente, uma viagem desta, naquele tempo, viajando de Cesareia até Jope, deveriam ter levado quase que o dia inteiro.
E só no dia seguinte, então, que vão retornar agora com Pedro. Mas observe que Pedro já teve uma visão, que para nós parece suficientemente clara. A ordem já estava dada, estava tudo claro. Mas não foi bem assim. Deus ainda reforça ainda. Quando o Senhor disse a Pedro no verso 19: disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Verso 20: levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então, além da visão, o Espírito de Deus falou com ele: Pedro, vai, não duvida, foi eu que enviei. Observe agora, para a gente ter certeza: pessoas imundas, pessoas gentílicas, pessoas não israelitas, sendo chamado por Deus, que os judeus não queriam de forma nenhuma, mas Deus estava purificando, não podiam ser rejeitados. Aliás, até Pedro e os israelitas, de modo geral, não tinham compreendido isso, porque a própria lei já dizia: qualquer um em qualquer nação que tomar o Deus de Israel como seu Deus tem que ser recebido como natural da terra. Então pronto. Mas ainda precisa observar a dureza dos corações para quebrar as tradições, diferenças de cultura e tantas coisas a mais, para falar: Deus está chamando a muitos que aos nossos olhos não são dignos de serem salvos, como nós também estamos sendo salvos pelo Senhor. Isso que é bom considerar. Para quem gosta da parte de geografia, às vezes na classe alguém faz perguntas, não esqueçamos sempre do mapa mundi, de algum material de auxílio que podemos estar utilizando. Aí temos uma parte do globo terrestre, a região mais exata ali de Canaã, depois chamado de Palestina, aqui já mais ampliado um pouco, e finalmente passando a um outro tipo de mapa para termos um conhecimento melhor. Observe mais embaixo, ao sul desta região temos Jope junto ao mar, e avançando à frente temos para o norte, à beira-mar, a cidade de Cesareia. Numa consideração ainda posterior, observando o mapa já atual, aí está em vermelho embaixo Jope, ali sinalado, e mais em cima Cesareia, uma distância que de estrada hoje estaria em torno de 63 quilômetros. Seria como daqui de Guaratinguetá pela Dutra até Caçapava, entrada de Taubaté. Uma caminhada que não parece ser longe, mas para quem caminha essa distância, são muitas horas de caminhada, levando praticamente o dia. E uma ida e um retorno num dia só talvez não fosse o que se fazia normalmente. Por isso um dia se vai e no outro temos a volta. Muito bem, mas está Pedro agora indo para Cesareia, a 63 quilômetros de Jope aproximadamente. Voltando ao nosso texto bíblico, verso 24 e versos seguintes, leio nas Sagradas Escrituras, verso 24: e no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado, e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros,
Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Paremos nesse verso 29. Muito bem. Pedro chega a casa. Imagine qual deve ser o pensamento, a ideia de Cornélio. Um anjo de Deus aparece e diz para ele chamar Pedro, que Pedro tem palavras pelas quais ele vai se salvar. Considerem isso. Primeiro, naturalmente, ele entendeu que era um santo anjo de Deus, porque algo deveria testificar disso. Primeiro, a própria aparição de um anjo de repente na frente de um centurião romano. Ali ele estava num lugar romano, numa fortaleza romana. Como é que um ser entra e aparece de repente? E depois, desaparecendo, fica mais notório ainda que era algo sobrenatural, divino mesmo. Mas o anjo, tão poderoso para aparecer e desaparecer, diz para ele chamar Pedro, que Pedro tem as palavras. Quando ele vê Pedro, qual a reação mais natural? Alguém superior a um anjo, um santo anjo de Deus chegou, e ele se prostra. Mas Pedro tira toda a vaidade, todo o orgulho. Precisamos vigiar nisso, né, irmãos? A ideia de que honra e glória sejam nossas particulares. Pedro logo já coloca para levantar-se e dizendo para ele também: sou homem. Tá bom, é homem como o outro. Mas observe a honra, né, irmãos, com que Deus nos coloca na sua obra, para estarmos fazendo algo que os anjos poderiam fazer, mas que Deus não deu para eles fazer. É para nós fazermos. Então, vamos entender. Querem servir bem a Deus? Querem ser honrados? Então, fala de Jesus. O anjo não está podendo falar de Jesus claramente para os seres humanos, mas nós temos total liberdade para falar em tempo e fora de tempo, uma expressão bíblica. Ou outra, não haja silêncio em vós. Tantas argumentações bíblicas, irmão, para nos incentivar a pregar o evangelho, a falar de Jesus sempre, 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 sempre. Então foi por isso que Cornélio se prostrou. Pedro não estava bem vestido, não era alguém parecendo uma autoridade, não. Era um homem judeu como outros mais. Mas o anjo mandou chamá-lo. Foi a ideia de Cornélio, mas logo isso é retirado. Não, sou homem como você. Homem, na verdade, de carne e osso, com uma poderosa mensagem, palavras de vida. Por isso que vamos entender que nós somos aqueles que temos o pão. Por isso que Jesus disse aos discípulos: dá-lhes voz de comer. Dá-lhes voz de comer. É quando Paulo diz que nós somos pão. E muitas vezes nós queremos um evangelho para nós, não é não, nós somos o pão que tem que ser gasto em dar vida e sustento a outros. Estamos entendendo isso? Jesus também fez assim. Ele não procurava coisa para si, nem tempo para si, ele se dava. É pão que ia sendo comido. Paulo já fala diferente, dizendo que se deixaria gastar se deixaria gastar na pregação do evangelho, no propósito e no sentimento de que era devedor de todos, israelitas ou gentios. Então entendemos essas partes. Muito bem, continuando ainda na nossa leitura bíblica, agora os versos 30 até 35, diz o texto bíblico: e disse Cornélio: há 4 dias
estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Muito bem, aí está o nosso texto bíblico. E passando ao segundo parágrafo do nosso segundo tópico, a purificação dos gentios, Pedro, ao chegar na casa de Cornélio e ouvir o seu relato sobre a mensagem do anjo, começou a compreender o real sentido da visão que ele próprio tivera na casa de Simão curtidor. Então ficou claro para Pedro que ele não deveria mais tratar os gentios como se fossem comuns ou imundos, mas que a graça da salvação em Cristo estava reservada também para eles. Aí está, irmãos, estas colocações. Agora pergunto: qual o Deus que o gentio Cornélio servia, buscava? Qual é o Deus? Ele, na verdade, não conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Pedro trata como gentio, não trata como novo convertido, um prosélito, mas um gentio. Mas um gentio que tinha algo nele de Deus. Aí precisamos lembrar outra vez do estudo anterior que tivemos, em trimestre anterior, no livro de Romanos, em particular Romanos capítulo 2 e o verso 14, que eu quero ler. Quando a palavra no verso, vou ler antes o 12. Porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Mas continua no verso seguinte: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E com mais destaque ainda o verso 14: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. E mais ainda, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Até aqui suficiente. Então o que vemos em Cornélio? O gentio, que pela própria operação de Deus natural nos corações, a lei de Deus nos corações, que fala com cada ser humano o que é certo e o que é errado, porque todos têm esta lei, têm uma noção do que é certo e do que é errado. Ele, entretanto, acatava essa lei interna, que era de Deus nos corações. E assim, ele buscava o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que até então ele não conhecia como tal.
mas agora certamente passava a conhecer, ou passaria logo em seguida a conhecer o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos israelitas, Deus de Cristo Jesus, o Salvador. Então observe bem isso. Como, irmãos, precisamos ter cuidado, que às vezes muitos se justificam de ser cristão, evangélico, pentecostal, mas às vezes a gente percebe que há outros ao nosso redor que não se dizem nada religiosos, mas têm senso de justiça, são mais honestos às vezes que alguns que se dizem. Já entendemos. Então, eles não tendo nada a favor deles religiosamente falando, estão mais dentro da palavra de Deus ou da lei de Deus interna do que todos outros de mau exemplo. Estou falando dos de mau exemplo, que dizendo ser de alguma forma religiosos, e entretanto só servem para escândalo, porque não cumprem aquilo que dizem conhecer de Israel, do verdadeiro Deus ou das Sagradas Escrituras. Isso é muito sério, Então, cuidado nesse particular. Muito bem, passando em frente mais um pouco, que naturalmente será agora o tópico 3, o dom do Espírito Santo é concedido também aos gentios. Verso 36 em diante. Mas lendo antes a primeira parte do primeiro parágrafo, na nossa lição, no nosso material de classe. Pedro, tendo em vista o fervor espiritual de Cornélio e de seus familiares, bem como as evidências inquestionáveis da atuação divina em todo esse quadro, abriu sua boca com toda ousadia para anunciar o testemunho da morte e ressurreição de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados de todo aquele que nele crê. Muito bem. Diante dessas palavras, Pedro está livre, à vontade para falar do Evangelho. Me ocorreu agora de lembrar mais uma vez, né? Como que Deus coopera, irmãos, conosco. Ou Deus prepara o terreno, manda a gente só lançar semente, como é este caso de Cornélio. Ou quando a gente fala, anuncia o Evangelho e depois Deus confirma com sinais e maravilhas que Ele faz acontecer e se seguir. Estes sinais seguirão aos que creem. Então observe essas formas. Ou Deus prepara antes, e a gente só vai completando a obra que nos cabe fazer, conforme o que Deus repartir, ou temos que fazer a obra e Deus depois se encarrega de confirmar de alguma forma aquilo que é anunciado do seu santo Evangelho. Mas continuemos um pouco mais. No verso 36, toda a nossa lição está no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. No verso 36 é Simão Pedro falando. A palavra, diz Pedro, que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Uma pausa. A palavra que ele, Deus, enviou. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Continuemos, verso 37. Esta palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram
pendurando-o no madeiro. Observem pontos importantes neste texto. No verso 37, esta palavra, vós bem sabeis. É interessante isso, né? Por todo lado, todo mundo sabia dos acontecimentos na Galiléia, na Judéia e em Jerusalém. Por todo lado era notório as obras que Jesus fazia, a sua pregação, sua sabedoria, e as multidões seguindo, e os curados. Então era notório para todo lado. Por isso aquela expressão que alguém vai dizer em algum momento: isso não foi feito num canto qualquer, não. Não foi escondido, não, foi declarado. E ele, centurião gentílico, vamos dizer assim, sabia. Então não é uma história que nunca ouviu falar. Só que agora está acontecendo um fato particular, que aquilo que ele ouviu falar, acontecimentos, agora ele tem com ele a realidade. Aquilo que você ouviu falar é uma verdade. E mais ainda, Deus era com este Jesus, e também no final, apesar de todos os sinais, de tudo que foi falado a respeito dele, o mataram, pendurando-o no madeiro. Observe que com poucas palavras está sendo colocado tudo. Vamos entender. Aqui uma descrição de Lucas. Lucas não está registrando palavra por palavra. Ele deve ter feito um resumo de toda a pregação de Pedro. Mas o importante é que estão sendo colocados pontos importantes. Jesus, com a sua pregação notória a todos, Deus confirmando Jesus ser seu com todas as maravilhas, e a resistência do povo de Israel, apesar de todos os sinais, matando a Jesus. Continuando do verso 40, mais uns poucos versos, a este Jesus ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus é constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Poucos versos, poucas frases, mas já está tudo aí. Deus enviou o seu filho trouxe mensagens claras e notórias por toda a região. Deus era com ele com sinais e maravilhas. O povo rebelde resistiu e o matou, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ressuscitando apareceu a muitos por testemunho. Agora lembremos, quantos que viram Jesus vivo? Todos que estavam no cenáculo, por exemplo, 120. E no capítulo 15 de Coríntios, 1 Coríntios, Paulo fala mais de 500. Irmãos, são testemunhas da ressurreição de Jesus. Mas continua, a esse Jesus que Deus ressuscitou, a ele devemos estar anunciando, porque todo aquele que nele crê vai ter o perdão dos seus pecados, porque quanto a esse Jesus, ele também é juiz dos vivos e dos mortos. Então a mensagem está completa. Muito bem, lendo um pouquinho mais à frente, verso 44 a 46, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar
a Deus. Então, considerem o espanto dos judeus que foram com Pedro. Quem teve a visão foi Pedro. Quem teve a palavra que disse para ele: levanta-te, recebe-os, não duvidando, porque eu tenho mandado. Quem ouviu isso foi Pedro. Os outros estavam acompanhando. E agora vem todas essas coisas acontecendo. Estavam de fato maravilhados, atônitos. O que está acontecendo? Algo extraordinário, fora daquilo que nós compreendemos. Deus dando do seu Espírito também aos gentios, os que comiam carne imunda, mas está chegando a mensagem e o dom do Espírito Santo. O que vai acontecer naturalmente depois é uma mudança de vida. Isso vai acontecer. Um novo nascimento estava acontecendo ali. Muito bem. Aqui nós temos palavras, mas que muitas vezes são um pouco fortes dentro daquilo que a gente poderia dizer. Caiu o Espírito Santo sobre todos, como acidentalmente. Falhas muitas vezes nossas, do nosso português. Mas se for observar, outras expressões também são colocadas, como desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. A questão de palavra colocada, que quem o fez no princípio não teve talvez essa preocupação, ou naquela época não tinha esse sentido, mas a ideia é que não caiu por acaso, desceu sobre todos o Espírito Santo e receberam dons imediatamente da parte de Deus. Mas continuemos mais um pouquinho. Dentro do que nós estamos estudando, é o tópico 3. O dom do Espírito Santo é concedido também aos gentios, e estamos no primeiro parágrafo, numa parte seguinte, na sequência de onde paramos. Como a pregação estava sendo recebida com muita fé, no material para as classes. Leio de novo no parágrafo 1, de onde nós paramos antes. Como a pregação estava sendo recebida com muita fé pelos ouvintes, antes mesmo de Pedro encerrar seu discurso, mas tendo dito o essencial, o Espírito Santo caiu sobre os gentios, e foi-lhes concedido que falassem em outras línguas. Os judeus que acompanhavam a Pedro ficaram maravilhados ao ver o dom do Espírito Santo ser concedido também aos gentios. Então observe bem, irmãos, um mistério. Aqueles homens já estavam ou pelo menos Cornélio, num ponto de devoção, temor a Deus, uma vida de justiça, de piedade, diríamos exemplares, mas faltava algo. É o conhecimento de Cristo Jesus, tendo o mínimo para compreender a boa vontade de Deus e o direito da vida ou dos dons e dos bens divinos por Cristo Jesus. Pronto, nada mais pode impedir. Observe que ele não está sabendo a plenitude, vamos dizer assim, do conhecimento teológico ou das Sagradas Escrituras. Não está tendo conhecimento de nada, ele está sabendo o mínimo. Deus enviou seu Filho Jesus, Deus testificou de seu Filho fazendo sinais e maravilhas. Isso foi notório, todos sabem, vocês estão sabendo agora. Poderia se dizer a respeito de Cornélio e seus familiares e amigos. Entretanto, o povo de Israel o rejeitou, mas Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou e constituiu o juiz. E que mais? Constituiu o juiz. E que mais? E é nele que são perdoados os pecados, e será salvo todo aquele que crê. Pronto, não tem mais nada. Às vezes a gente quer fazer muita argumentação, mas precisa mais da graça de Deus para falar o que é preciso falar com quem nos ouve, do que querer fazer pregações começando em Gênesis e terminando em Apocalipse.
É pedir graça a Deus. Deus, o que eu tenho que falar? Vamos falar às vezes pouco, mas falar aquilo que seja completo em si mesmo. Com a graça de Deus vai atingir o objetivo no meio do povo, daqueles que nos ouvem. Muito bem, continuando, passando à frente na nossa lição, lendo os versos últimos do nosso estudo, versos 47 e 48. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. É o que nós temos então, encerrando esse primeiro parágrafo. No tópico 3, no finalzinho, com isso, Pedro considerou lícito batizar em águas esses gentios, que agora foram cheios do Espírito Santo, visto que o próprio Deus estava testificando sua aprovação acerca da inclusão dos gentios no seu plano de salvação. Muito bem. Atentem bem esse particular. Pedro considerou, Deus que é Deus já batizou com o Espírito Santo, o que impede de ser batizado em água? Na verdade nem precisaria, né? Mas para testemunho, eles são batizados em água. E será que nos dias de hoje, muitas vezes nós não estamos contrariando esta argumentação do próprio Pedro? Como vão batizar em água? É por isso? Não, por aquilo também não. E há muitas pessoas que já são batizadas com o Espírito Santo, e às vezes a gente fecha as portas. Não pode batizar. Mas por quê? Isso, aquilo outro. Tá bom, se houver impedimento, se há impedimento, então não é batismo com o Espírito Santo. Então está faltando em nós o discernimento. Então observe que é um cuidado. Mas para Pedro, com tantos sinais, tanta coisa acompanhando a confirmação de Deus, não tem mais o que fazer. Aí são batizados em água. Muito bem. Agora, quebra um pouquinho as coisas. Depois, estendendo o estudo para o capítulo 11, vocês vão ver que aqueles israelitas que não estavam com Pedro, que não acompanharam tudo, consideraram isso um escândalo, um desvio de Pedro, entrar na casa de um gentio, comer com eles e batizá-los em água. Então, são coisas que precisamos ter em conta. Mas, graças a Deus, Pedro pôde explicar tudo isso que nós estamos falando aqui. Pedro depois tem que se explicar de novo diante da igreja em Jerusalém, confirmando para os irmãos tudo o que estava sendo colocado, feito ali. Muito bem. Seguindo em frente na nossa lição, chegamos, conforme o nosso esboço, à conclusão. E o texto que temos, finalizando a nossa lição, é: agora, com uma visão mais ampla sobre o plano de Deus para a salvação da humanidade, caberia aos discípulos difundirem o Evangelho a toda criatura, em todo lugar e em todo tempo, sem restrições étnicas ou culturais. Portanto, cabe à igreja contemporânea considerar esses princípios a fim de estabelecer uma evangelização global e eficaz até a consumação dos séculos. Ou seja, ide pregai o meu evangelho a toda criatura, e lembrando, vamos fazer a nossa parte e Deus vai confirmar. Ou então, muitas vezes nós já vamos para a área que já está totalmente preparada, de uma forma ou de outra,
o Evangelho vai estar se espalhando pelo mundo e muitos que podem ser considerados pessoas nobres ou pessoas não nobres serão atingidos pela misericórdia de Deus. Por isso que a direção de Deus é importantíssima, né, irmãos? Saber onde devemos ir. A gente ganha tempo. Muitas vezes a gente fala muito, prega o Evangelho muito, e às vezes não ouve a direção que o Espírito está dando, que pode ser pregar em outra esquina, não nessa, falar esse texto, não aquele. Então, cuidado sempre, consultar a Deus, pedir graça a Deus. E conforme o costume que eu lembro antigamente, os irmãos que saíam para evangelismo, irmãos, ficavam em jejum, ficavam numa consagração, tempo em oração, para depois saírem para a evangelização. E todos com aquele cuidado de alguém falar o evangelho, enquanto isso os outros continuariam em oração, ou em separado na igreja, ou os que estavam ali junto no grupo, orando, enquanto alguém está ministrando. É importante, todos com o mesmo propósito, de que a graça de Deus venha e conduza as palavras e a quem deve ser falado. Muito bem, dentro dessa lição, estamos concluindo, tendo escorrido tudo isso dentro do nosso esboço programado, a introdução, o tópico 1, Cornélio, um gentio temente a Deus. Tópico 2, a purificação dos gentios. 3, o dom do Espírito Santo é concedido também aos gentios. E depois a conclusão. Finalmente, relembremos o nosso texto áureo. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.